Muito bom dia você de casa, amigos da programação. Entra no ar o nosso programa diariamente de segunda a sexta-feira. Você todos os dias, todas as manhãs tem aquele encontro marcadíssimo comigo, desde 7 horas da manhã. Satisfação enorme ter você comigo todas as manhãs no meu programa. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, abundantemente. Você que está em casa acompanhando a programação e está dizendo que para você nada dá certo, não tem jeito para você, eu quero dizer que tem jeito sim, dá certo sim. Basta você dar uma oportunidade de Deus ser Deus na sua vida. Às vezes você que está em casa acompanhando a programação e está dizendo que para você tudo é difícil para você. Pastora, tudo é complicado, eu não sei o que fazer, eu não tenho perspectivas de vida, eu já não sei mais para onde ir, para onde recorrer. Eu quero dizer para você que quando você entra no átrio do Senhor, quando você entra na presença verdadeiramente de Deus, ali tem uma saída, tem um jeito, tem uma solução, basta você entrar verdadeiramente na presença dele. Assim fala o salmista, né, ali no Salmo de Asaf, ele quando ele tinha inveja dos ímpios, quando ele estava doente, ele começou a ter picadas no rio, o coração dele começou, né, ter algo diferente no coração dele, devido a um sentimento que ele tinha, e é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Por que muitas pessoas sofrem do coração? Vamos estar falando a respeito disso hoje no nosso programa Amanhecendo na Graça. E para estar falando comigo a respeito disso, eu trouxe aqui nos estúdios da RIT a presença de um clínico geral. Ele vai estar falando um pouquinho para a gente a respeito de coração. Cuidados com o coração, ou cuidado com o coração. Será que nós estamos tendo cuidado com o coração? Doutor Marcelo Sandrin, seja bem-vindo ao nosso programa. E bom dia, doutor. Prazer imenso estarmos de volta, bom dia. E agradeço, né, o gentil convite. Já conheço a casa, já estive aqui, estava com saudades. Infelizmente, às vezes, nossos afazeres nos distanciam um pouco pela necessidade de labutar, e a cidade cresce demais, as coisas dificultam. Mas a crise, às vezes, tem coisas boas, né? Nos permitem também ter um pouquinho mais de sociabilidade, estarmos juntos. Maravilha. E a gente está aqui para falar daquele órgão que já foi até o local onde se depositava a alma, né? Os antigos, né, acreditavam que nós tínhamos como centro da vida o coração. E isso não é uma verdade, né? O centro da vida realmente é a nossa alma. E hoje o órgão mais importante da nossa economia é o cérebro. O coração hoje nós já temos até artificial para colocar no lugar. O cérebro ainda vai demorar muito tempo para que Deus nos permita ter, com a inteligência que Ele nos dotou, tanta evolução a ponto de chegarmos próximo de uma inteligência artificial. Doutor, antes nós já estamos entrando no assunto a respeito do coração. Para essa pessoa que está em casa, ligou o televisor agora, não conhece, estou aqui nos estúdios da RIT com a presença do doutor Marcelo Sandrin, clínico geral. Ele vai estar falando um pouquinho para a gente a respeito de coração. Mas qual é a especialidade do senhor, doutor? Não, eu, na realidade, minha especialidade final é terapia intensiva. Eu trabalhava, né? Antigamente, dei alguns anos da minha vida de plantão em UTIs. Eu vim para Cuiabá exatamente para montar UTIs. A primeira UTI pública do Mato Grosso foi no Hospital Geral de Cuiabá. Eu sou do Hospital Santa Helena hoje, administro o Hospital Santa Helena. Mas essa UTI no Hospital Geral, nós íamos para cá do Rio de Janeiro para montarmos essa UTI, que é a minha paixão. Hoje eu administro e oriento na área de terapia intensiva. Na realidade, eu estou há 33 anos aqui, sou clínico geral por formação e por necessidade faço cardio e pneumologia. Pela minha própria, no meu consultório, graças a Deus, agora pela manhã eu tenho a oportunidade de ajudar muita gente. A minha clientela é muito mais cardio, pneumológica, também porque eu trato muito de idosos, né? Eu tenho uma clientela já histórica. 33 anos aqui, eu já estou velho, minha clientela também já está um pouquinho mais experiente. Então tem muita gente que conhece o senhor, né? Você que está em casa acompanhando, conhece o doutor Marcelo Sandrin. E doutor, conta um pouquinho pra gente quais são os cuidados que a pessoa tem que ter com o coração. Na realidade, a gente precisa ter piedade do nosso coração, né? Não é bem do nosso coração, é do nosso corpo, né? Como depositário de nossa alma, como eu disse, nosso corpo precisaria de ser muito melhor tratado. E fazemos absurdos, né? 2 absurdos assim para começar e já deixar bem claro. As pessoas até acham que eu exagero um pouco nisso. O fumo e o álcool, né? Quem bebe, quem fuma está se agredindo. É uma forma de, entendendo? Você a médio e longo prazo destruir
o que você tem. Tem doenças congênitas, o próprio sexo, né? Traz uma dicotomia grande no que fazer com o coração. Vocês, mulheres, né, têm uma vantagem muito grande, que infelizmente agora vem perdendo. Antigamente, pela vida mais familiar que as mulheres tinham, eu não estou aqui defendendo isso, senão eu vou ser apedrejado. Você ouviu que tem um monte de mulher aqui. O mundo é esse, Deus nos deu ele, né? Mas a mulher saindo de casa, passando a ter 2, 3 etapas de trabalho, ela ganhou o estresse, que é outra coisa que limita muito o tempo, né, de sobrevida de nosso coração. Nós precisamos controlar. Nós temos fatores... Mas tá, doutor, como controlar o estresse se essa pessoa vive estressada, o ambiente que ela trabalha é estressante? Diga pra gente, como controlar. A senhora já deu uma dica logo pela manhã, né? Logo cedinho, assim, pro pessoal. Tenha fé, milite ao lado de Deus, tenha tranquilidade, bote a cabeça no travesseiro e reflita. Leia muito a Bíblia, tem um monte de coisas que você pode fazer. Agora, você pode fazer outras coisas. Um lazer saudável, esporte é extremamente importante. E nós classificamos os riscos para o coração em riscos que são controláveis e outros não. Alguns poderão chegar a ter. Por exemplo, o sexo, nós não conseguimos fazer de conta, mas nós não conseguimos mudar o sexo. Você nasce determinado àquilo e faz diferença, realmente é substancial. As mulheres estão perdendo um pouco dessa capacidade, pelo que eu já falei, e também, por exemplo, o uso de anticoncepcionais, o uso do fumo. Hoje, mais mulheres começam a fumar do que homens. Nós estamos, graças a Deus, controlando o fumo. Agora, o fumo ele não é destrutivo porque dá câncer ao pulmão. A maioria das vezes, o maior aceleramento que o fumo dá é agressão ao sistema cardiocirculatório, e esse sistema cardiocirculatório vai nos premiar se agredido com um acidente vascular cerebral, com infarto agudo do miocárdio, com doença renal grave, insuficiência renal, com cegueiras, com uma série de problemas. Então, o que nós precisamos é ter consciência de que nosso corpo precisa ser bem tratado, para que ele nos dê prazer a médio e longo prazo. Porque senão vira aquela coisa que antigamente, né, chegava na terceira idade e a vida acabou. Hoje sabe-se que não. Tanto é que a terceira idade hoje já é dita como a melhor idade. Não adianta você trabalhar a sua vida toda para não gozar a sua aposentadoria. Não tem muita graça, né? Não tem muita graça. Você que está em casa acompanhando a programação, estou recebendo aqui nos estúdios da HIT a presença do Dr. Marcelo Sandrin, clínico geral. Ele está falando um pouquinho a respeito de coração, os cuidados que a pessoa tem que ter com o coração. Quer fazer a sua pergunta? Ligue para cá. Pode estar falando com ele ao vivo através de 33217313, é o número da sua participação. Doutor, é verdade que o alimento, os alimentos que essa pessoa ingere, entope a veia do coração? Sim, você tem outros fatores, né, que também são controláveis. A dieta, a obesidade, e assim vai, você tem um grupo imenso. Tem aqueles, né, que são incontroláveis, como eu falei, o sexo, né, a idade. Infelizmente, a gente consegue, né, ter uma vida melhor, mas o relógio é contínuo. Nós, uma hora, vamos chegar àquele momento que Deus determinou para a gente de nos despedirmos. Como eu falo, né, e tenho sempre prazer em dizer, não adianta, a gente tem que lutar, 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 mas na hora que Deus sente saudade da nossa alma, Ele nos busca. Ele nos busca. Ele nos busca, não tem saída. E nós temos que estar felizes com isso, né? Nós não podemos ter tanto medo desse momento. Agora, você tem que fazer o melhor. Então, você tem que ter uma alimentação adequada. Sabe-se claramente, é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, das sociedades de cardiologia do mundo todo, que se você reduzir 50% do sal na sua casa, todos vão ser beneficiados. Seus filhos, especialmente, não vão ficar tão viciados em sal. Porque se a gente rememorar um pouco, tudo tem lógica. A criança é amamentada ao leite materno, que tem um ticocito de sódio, né, até os 6 meses, sem precisar nem de água, se tiver muito leite. Você não precisa complementar com nada, dar papinha, dar isso, aquilo, aquilo outro. Leite materno consegue manter uma criança bem até lá. Depois você acrescenta. Quando começa a acrescentar, começa aquele mundo de gente a revolucionar a dieta da criança. E aí vamos colocar uma pitada de sal, um monte de açúcar. Não está doce, não tem isso, precisa de mais aquilo. Ao ponto de nós chegarmos hoje ao que aconteceu. Uma das coisas mais comuns do Brasil hoje, qual seja? A churrascaria de rodízio. Eu adoro, já deixo claro aqui também. Só que calabresas são bombas, dinamites de sal. Para que é usado tanto sal? Para te fidelizar e especialmente para conservar.
mesma coisa acontece. A cada vez que passa aquele espeto na churrascaria de rodízio, você tem ele coberto de sal grosso, muito poucas vezes você pede para bater aquele sal, o cara tira uma fatiazinha e você cada vez vai mais, né? E qual é também a filosofia disso? É que você come muito sal, toma muito líquido e come pouco. Mas não é por causa que ele quer que você não coma muito. Então, são alimentos extremamente salgados. Sabe-se, por exemplo, que um alimento que é muito usado pelo preço muito baixo e que criança vicia rapidamente, que é, né, os famosos, né, macarrãozinhos instantâneos, não vou dar nome aqui, né, para não falar que eu estou perseguindo, mas todo mundo sabe quais são. Eles têm naquele saquinho 3 vezes mais sal do que você precisa para ter um sabor naquele macarrão. Aí me perguntaram, já faz mal? Não, se você não comer toda hora tudo, mesma coisa, o tempo viciar naquilo, não faz mal. Mas ele te fideliza as crianças, por quê? Porque ele é extremamente salgado. Não é o sabor que é gostoso. Todo mundo sabe que sabor de camarão é relativamente bom, né? A maioria gosta. Mas naquele coisa tem só sabor de camarão, não, ali tem sal para burro. Você pode fazer 3, né, macarrõezinhos instantâneos na mesma panelinha, colocar um ovinho, enfeitar ele, é uma brincadeira gostosa, colocar algum legume, alguma coisa, e um saquinho de sal daquele é suficiente. Você não precisa colocar 3, aquilo dali é sal saborizado. Então as pessoas não percebem e viciam. É um mal total. Comer gordura. Todo mundo já deve estar sabendo por aí, né, que se você comer um chocolatinho na hora de dormir, você não precisa tomar sedativo. Chocolatinho é 60% no mínimo de gordura. Você fideliza na gordura também, que é uma maravilha. Então você tem que saber escolher seus alimentos. Se você não os escolher bem, você vai acabar desvirtuando a sua dieta, vai ter pobreza de outros nutrientes e vai acabar ou ficando obeso ou ficando aterosclerótico. Não é o alimento culpado. Todo alimento, de um modo global, é bom. Não há nenhum tipo de problema. Doutor, por que algumas mulheres, no período daquela famosa TPM, ela come tanto chocolate? Porque dá uma boa acalmada. Mas existe coisa melhor. Ingira menos sal e se a coisa for muito séria, converse com o seu ginecologista, com o seu obstetra, com o seu clínico, né? E tome um mini diuréticozinho no período pré-tensão menstrual e você vai perder um pouco de sódio, vai perder um pouco de líquido. É muito comum a mulher nessa época ficar um pouquinho inchada, vai urinar um pouco mais e você não vai ficar tão agitada. Que ela sente aquela sensação de gorda, aquela sensação de, meu Deus, eu sou a mulher mais gorda do mundo. Você quer brigar com a mulher, chama ela de obesa, tá entendendo? Agora, a pessoa incha, ela tem uma retenção por causa dos hormônios da mulher. E essa retenção líquida pode dar um certo grau de edema cerebral, inchaço no cérebro, que não é grave. E esse inchaço no cérebro faz com que ela se torne mais irritadiça, mais intolerante, um pouco mais, né? E às vezes a coisa é tão importante que compromete até a vida familiar dessa mãe, dessa esposa, dessa companheira, e você precisa de estar ali ao lado. Homens, é um momento especial. Por que algumas mulheres, vamos mudar um pouquinho de assunto, por que algumas mulheres, doutor, elas sentem tanta cólica? Olha, aí depende da hormoniogênese dela. Umas mais, outras menos, né? Existem perfis familiares, existe até genética envolvida nisso. Mas não existe, tá entendendo, nenhum trabalho que comprove o porquê maior ou menor. Tem que se estudar a fisiologia, ver se está tudo bem. É muito comum no início, né? Na primeira menstruação, né, da mulher, ela já tem ali um perfil. Se for uma coisa muito tranquila, provavelmente vai ficar tranquilo. Agora, muito também existe, assim como muita coisa na área médica, ocorre porque existe muita lenda, né? Existe muita coisa. A menina já é aterrorizada o tempo todo, desde criança. Olha, na hora você vai ver. É o perfil da família até às vezes. A mãe sofreu de cólicas, não conseguiu se conscientizar de que aquilo dali é fisiológico, não conseguiu arrumar uma forma razoável de chegar lá, e o que acontece? Ela começa a induzir na família esse tipo de procedimento. Então a menina ela chega na hora do vamos ver com muito medo. Agora, as mulheres deviam comemorar
em grande parte, elas terem menstruação. Em primeiro lugar, porque é a forma que, né, Deus nos deu de nos mantermos na face da terra. Como se faz isso? É a forma Não, de que a mas gente tá, tem ter a menstruação, ok, normal. Mas tem gente que tem a menstruação com cólica, de rolar no Mas chão, existe de tratamento para febre. isso, é só buscar o tratamento adequado. Existe até tratamento neuropsiquiátrico, psicológico, para esse tipo de problema. Agora, não podemos maximizar achando que isso daí leva a algum risco de vida. Porque o temor às vezes fica tão grande que o maior é o pânico do que o problema. Então você tem que achar. Eventualmente acontece como vem acontecendo. O anticoncepcional não serve só para não concepção. O anticoncepcional também serve para modulação disso, porque nós sabemos que não é mais assim o mundo. As mulheres não mais, né, procriam ao Deus dará, ou pode-se usar outros métodos, mas ele é uma indicação médica. Olha, tem que tomar. Existem mulheres que por razões não são jovens, depois chegando perto do climatério, da menopausa, começam a ter distúrbios. Antes de que ela já teve a prole dela, ela está muito bem, ela tem que tomar o hormônio continuadamente para não sofrer. Qual que é a mulher que quer, né, ter problemas com ela, com as amigas, com a família, com os filhos, partindo do problema que a menopausa, que é outra coisa fisiológica, vai chegar. Que é outra coisa que incomoda às vezes as mulheres, né? É verdade. Daqui a pouquinho eu volto falando um pouquinho mais com o senhor. Coração. Voltando ao assunto do coração. Eu sou clínico já. Pois é, por isso eu tô aproveitando, né? Você que está em casa acompanhando, tô recebendo aqui, conversando um pouquinho com o doutor Marcelo Sandrin, falando um pouquinho a respeito de algo geral, né? Não só de coração, mas do corpo da mulher, alguns sintomas que também ela sente. Mas daqui a pouquinho eu volto com ele. Eu vou chamar o quadro de missões, onde nós tivemos ali no Asilo São Vicente de Paula, onde nós estivemos fazendo um trabalho ali com aqueles idosos, algo diferenciado. Fica com esse quadro e já eu retorno com todos vocês. E hoje nós estamos aqui no Lar São Vicente de Paulo, que é uma instituição de longa permanência de idosos que não possuem condições de manutenção da própria sobrevivência ou que apresentam vulnerabilidade familiar. E o Grupo Missões hoje está aqui para trazer, além da palavra de Deus, afeto e amor. Logo na chegada, foi necessário que cada integrante das missões preenchesse uma ficha com seus dados pessoais e também registrar as doações que a equipe estava trazendo. E o senhor Demésio, que é um dos pacientes do Lar dos Idosos, foi recepcionar a pastora Janaína Cristine. No meio de tantos rostos marcados pelo tempo, o que não faltam são histórias, umas de superação, outras de sofrimento, e por trás de um discreto sorriso encontramos tristeza, solidão e abandono. E aqui no Lar dos Idosos São Vicente de Paula, nós deparamos com uma história linda de um reencontro. São de duas irmãs gêmeas que foram separadas ainda quando jovens, a dona Vitalina e a dona Marcelina. E aqui elas puderam se reencontrar.
Bíblia aqui diz o seguinte, capítulo no Salmo, todo mundo conhece, né? Para vamos falar, aqui no Salmo 115, versículo 1, diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua bondade, da tua benignidade. Porque dirão as nações, onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus, Ele está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. O Senhor que se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. O Senhor vos aumentará cada vez mais. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem tampouco os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora para sempre. Diga graças a Deus. Tem anjos voando aqui nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Alegria, Deus, olha você. Liga, 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 liga nessa hora, oh glória. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora, oh glória. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Diga graças a Deus e aplauda Jesus, que Ele merece. Glória a Deus. Depois de um culto animado com muito louvor e adoração, os idosos puderam se deliciar com essa farta mesa que o Grupo Missões proporcionou a todos. Somos estrangeiros, cansados de andar, procurando abrigo, a terra, o lar, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Histórias comoventes é o que não falta neste lugar. Um exemplo é a história do senhor Jacinto, que foi acometido a uma doença que o fez perder a visão. E como se não bastasse a dor de não poder mais enxergar e ter a sua independência, foi abandonado pelos filhos que, após a doença, o rejeitaram. Quanto tempo o senhor já está aqui, senhor Jacinto? Já tem 2 anos já, 2 anos e 1 mês. E o senhor gosta quando recebe visitas assim? Ih, adoro demais visita. Adoro as visitas porque quem podia me carinhar, fazer visita para mim ficar alegre, satisfeito, era filho, foi o primeiro que me desprezou, né? E eu para ele sou jogado fora. Então o senhor fica feliz quando vem alguém visitar o senhor? Visitar, me conversa muito bem comigo, eu fico alegre, satisfeito, né? O meu gosto, o meu prazer é aqui dentro, aqui, graças a Deus, com visita, nunca teve desgosto, toda a vida com gosto e prazer. Somos o teu povo, santa nação. Sacerdócio eterno e pó desse chão. Luciana, nos conta um pouquinho qual que é a maior necessidade de vocês. É fralda geriátrica e agasalhos, que é o que mais precisa. Fralda geriátrica é G e GG e agasalho. O lar, ele vive de doações, é isso? É, vive de doações. Todo tipo de doação é bem-vindo aqui para o lar. Leite, alimento, quais tipos de doação? Leite, alimento, fruta, todo tipo de alimento, fruta, verdura. Tá, e se essa pessoa de repente está quer ajudar o lar de idosos São Vicente de Paula, como que ela tem que proceder? Ela tem que trazer aqui ou vocês vão até eles, vai fazer a coleta? Como que funciona? Assim, quando é pouco, a pessoa pode trazer. Aí quando já é bastante, é só vir se ligar que eles mandam buscar. Que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações.
teu trono. Apesar das dificuldades e limitações, o Sr. Jacinto, que já está no lar de idosos há 2 anos, nos mostrou as suas habilidades. Nessa terra eu não tenho alegria. E encerramos assim a missão de hoje, nos despedindo de pessoas que, apesar da solidão, têm um sorriso estampado no rosto. Estamos de volta aqui nos estúdios da RIJ. Estou recebendo aqui o Dr. Marcelo Sandrin, clínico geral, falando um pouquinho pra gente a respeito de coração. E já vamos para a pergunta. Você que tem pergunta, quer fazer, pode ficar à vontade. Pode estar fazendo a sua pergunta através do 9698, tá? Vamos mudar. 9698-4340. 9698-4340. Pega a sua perguntinha e deixa nesse número que nós vamos estar registrando e falando para ele. Ele vai estar respondendo para você na medida do possível. Pastor, nos explica um pouquinho por que se dá ou como se dá o AVC. O acidente vascular cerebral é um dos problemas hoje mais sérios, né? Com o avanço da idade, é uma complicação cardiovascular, onde o coração está, obviamente, como órgão central presente, e traz um fato, né? Em alguns locais, alguns estados, principalmente os mais pujantes, morre-se hoje mais de acidente vascular cerebral do que de infarto agudo do miocárdio. Nós melhoramos muito a tecnologia e o acesso e o tratamento e a prevenção do infarto agudo do miocárdio. Precisamos de intenso trabalho para fazer frente a esse fenômeno que é o AVC. O AVC tem 3 tipos básicos, que é o derrame popularmente falado. O derrame, na realidade, é um acidente vascular hemorrágico, pode ocorrer ou por defeito vascular ou por ruptura de um vaso. Uma crise hipertensiva expressiva, com ou sem doença nos vasos, uma forma de doença é o aneurisma, né? A pessoa nasce com aneurisma, tem uma dor de cabeça lá por 15, 16 anos de idade e morre subitamente. Vai se estudar, ele tinha uma malformação no vaso, fez um esforço, ou teve uma emoção, ou mesmo até com a pressão pouco aumentada, esse aneurisma se rompeu, dá um banho de sangue lá dentro do cérebro, o cérebro fica numa caixa rígida, ele então é esmagado por esse sangue, ele para de funcionar, a pessoa para de respirar e vem a falecer. Esse daí é o derrame verdadeiro. Pode acontecer também quando há um problema na área cardiovascular, por exemplo, uma crise hipertensiva, que o coração está ali, é um órgão fundamental na manutenção do funcionamento, né, da nossa circulação. Outra forma seriam os isquêmicos, né? Os isquêmicos têm 2 tipos. Um, que o coração tem participação grande, que é o que acontece por coágulos. A pessoa faz um coágulo dentro do coração ou em algum outro lugar do corpo. A pessoa nem sabe que tem um buraquinho dentro do coração, que o sangue pode passar de um lado para outro. Esse coágulo vai para o coração e sobe para o cérebro. Vai lá, obstrui uma área, é aquele que a pessoa fica subitamente paralisada de um lado, na maioria das vezes até com a pressão normal. Agora, o mais comum de todos é o acidente vascular cerebral chamado isquêmico, por falta de oxigenação, causada por falta de oxigenação pela crise hipertensiva. Por isso que a gente tem muito cuidado, que é outro fator de risco para o coração e para a sua vida, as doenças crônicas degenerativas, especialmente a hipertensão arterial. Hoje nem se justificaria mais a gente ter tanta preocupação. Já sabe tudo isso há tanto tempo e faz tanto esforço para a população, a ponto de termos medicações extremamente eficazes, disponíveis na rede pública, e as pessoas relutam em fazer o tratamento, gostam de viver perigosamente e eventualmente perecem de acidente vascular cerebral. Existem outras formas, o espasmo do vaso. A pressão sobe pouco, mas o vaso reage demais naquela área do cérebro, e o cérebro, assim como o coração também o a circulação é chamada terminal.
Aonde aquelas vasinhos vão chegando, ali tem uma área que é irrigada por aquele vasinho. Se esse vasinho parar de funcionar, ali faz-se um infarto. Morre-se um pedaço do cérebro. Então a pessoa fica paralisada e às vezes recupera, porque outras áreas do cérebro podem voltar a cobrir essa deficiência. Mas às vezes ficam, por exemplo, com o braço, com um lado, às vezes até em coma. Por quê? Porque a lesão foi muito grande, fica restrito demais. Então existem formas, o importante, tudo que a gente faz para ajudar o nosso coração, evitar, né, tudo que a gente já falou, você controlar bem sua pressão. Outras doenças, falamos um pouquinho da gordura, o diabetes é uma dificuldade para nós. Né? A gente conhece tudo, sabe de tudo, ainda não tem cura, infelizmente, como a pressão alta, ainda não tem cura, mas nós temos controle, temos medicações muito eficazes, mas a pessoa não nos escuta. Explica um pouquinho pra gente o que é essa diabetes. O diabetes, na realidade, é o não controle da glicose no sangue. Na realidade, ela se expressa, né, tecnicamente, por uma glicose em jejum acima de 100 miligramas por cento. Tomado, por exemplo, hoje já tive um monte de gente lá no meu consultório, a gente dosa na hora, vê, não, tá bom, melhorou, não, tá errado. Aí chega lá, por exemplo, hoje chegou uma senhora com 118. Nós temos que começar a observar, porque ela vai ficar diabética ou ela não fez a dieta legal. Nós temos que repetir, assim como na pressão. Não é uma tirada que caracteriza que uma pessoa é hipertensa. Você tem que mensurar, tem que verificar, e aí você vai ver como tratar. Agora, o diabetes, junto com a hipertensão arterial, é uma das coisas mais destrutivas que existem para o nosso corpo. Ele afeta todos os órgãos, é a maior causa de insuficiência renal no Brasil, junto com a hipertensão arterial. A pessoa que tem hipertensão arterial tem um risco de perder anos de vida. A cada 25 anos de vida que a pessoa não trata a pressão arterial, ele perde 5 anos de vida útil e de sobrevida, claramente. Se associar ao diabetes, aí a coisa fica feia demais. E só o diabetes também faz a qualidade de vida ser muito ruim. E apesar de tudo que nós temos em termos diagnósticos e terapêuticos, se não houver a aderência da pessoa e particularmente da família, é muito difícil. É chocante às vezes, né? Aquele idoso que está diabético, está hipertenso, ele senta na mesa, um pudim gigante. Então precisa da colaboração da família. Porque senão aquela pessoa nunca vai ter sossego para fazer o que precisa fazer. E doutor, como que uma pessoa sabe se ela está com essa doença, com esse mal, se ela é diabética? Pela sintomatologia, a gente tem, clássico, né? Aquela pessoa começa a emagrecer sem motivo, começa a urinar demais, a ter uma fome descomensurada, ela come muito e perde peso, e começa a ter cansaço, começa a ter câimbras no corpo, começa a ter mal-estar. E ela tá, por que isso? Porque ela fica permanentemente desidratada. Eu sempre alerto que um dos sintomas primários, independente se é adulto, se é jovem, qualquer época da vida, de você, tá entendendo? Sentir que pelo menos precisa fazer o examezinho do dedinho, vai lá, fura o dedinho, tira uma gotinha de sangue. Hoje, então, é uma maravilha, não custa quase nada e vê na hora. Ou então passar no laboratório, tirar um sangue, auferir no laboratório, pela manhã em jejum de 12 horas, é você começar a mudar seu hábito urinário noturno. Você não toma diurético, porque se tomar diurético no final do dia, né, pode urinar mais à noite, mas você vinha numa boa. E aí você começa a acordar, acorda uma, acorda duas, daqui a pouco você acorda 3, você vai no vaso fazer um xixi de 15 segundos. Você faz agora um xixi de 1 minuto, tô brincando. Mas é verdade. Poxa vida, eu enchi o vaso, entre aspas, de xixi. E a urina é clara, bem clara, tá entendendo? E ela, se você tiver a paciência, colocar do lado do formigueiro, as formigas vão adorar. Então, porque você perde a glicose na urina, a partir de um certo limite, o seu rim não consegue reabsorver. E como a molécula da glicose é grande, ela leva a água junto para diluir. E você começa a urinar, se desidratando. Agora, a curto prazo, dá problema.
Agora, o maior problema do diabetes realmente é a médio e longo prazo o não tratamento adequado. Então quer dizer, uma ida no banheiro diariamente, toda hora, então quer dizer que ela pode ter a diabetes? Não, se a pessoa tiver mudança do hábito natural, cada um tem seu ritmo. Tem gente que acorda e urina, tem gente que acorda vai primeiro tomar um café, depois vai urinar. Agora, estou falando assim, uma das primeiras coisas que você pode notar é essa mudança do hábito noturno. Eu durmo a noite inteira, né? Não tenho problema. De uma hora para outra eu começo a acordar para fazer xixi com urgência urinária, com muito xixi. E não tomei um balde d'água antes. Se eu tomei um balde d'água antes, né? Ou pior do que isso, né? Um horror. Tomei 12 cervejas no sábado à tarde, no sábado à noite, domingo de manhã você vai passar a noite inteira urinando. Agora, você tem que alertar. O mais comum sintoma é sede extrema, perda de peso inexplicada, você está comendo, não está vomitando, não está com diarreia, mas está emagrecendo, não está fazendo dieta nenhuma maluca, muito pelo contrário, está comendo naturalmente, aliás, está com muita fome, e você começa a urinar demais. Urinação demais, alerta. E hoje é muito simples. Se sair daqui e passar, tem até farmácia que faz o testezinho de graça, né? Do dedinho a qualquer hora. Você fez às 10 horas da manhã, não deu nada. Poxa, que legal, né? Estou muito bem. Deu lá 125. Olha, eu acho que eu vou repetir amanhã de manhã. Vou fazer um jejumzinho, vou jantar e não vou comer. 6 horas da manhã, faço o testezinho. É a mesma coisa da pressão. Por R$70, se você quiser, você compra um desses aparelhozinhos automáticos, razoáveis, vivem me perguntando se eles prestam. Até prova em contrário, a gente não desacredita, né? Se você começar a desacreditar, uma das perguntas que mais me encafifa é a pessoa fala assim, mas será que esse remédio é bom? Você já vai começar a tomar um remédio achando que ele não presta. A coisa fica muito ruim. Fica muito ruim. Doutor, o humor, ela pode interferir na saúde da pessoa? É por isso que eu estou rindo, você tem que rir todo dia. Você é uma pessoa bastante sorridente. Na realidade, nós estávamos falando da prevenção das doenças cardiovasculares, especialmente para proteger o coração. Para você proteger o coração, nosso tempo vai terminando, né? Você tem que tomar medidas, né? A maior delas é mudança do hábito de vida. Essa vida natural que nós estamos tendo agora, aparentemente, né? Só trouxe desabores. Nós estamos com uma longevidade crescente, graças à inteligência que Deus nos dotou, que nos traz muita resposta, muito mais do que nós devíamos. Mas muitos absurdos têm sido feitos. Por exemplo, o vício, né, em diferentes coisas, já falei do álcool e do fumo, o vício em drogas, o vício em medicações, o abuso do corpo, entre aspas, né? A ociosidade extrema, a preguiça. Você não pode ficar parado. Uma das coisas boas é você fazer esporte todo dia. O esporte com consequência, né? Também não fazer de conta, né? Tem um pezinho de 500 gramas, fiz esporte. Não, uma coisa com consequência, com coerência. E outras coisas você pode fazer na mudança dos seus hábitos de vida. É você ter uma vida prazerosa, é você gostar do que você faz. Uma recomendação que todas as vezes, o senhor já deve ter entrevistado, né? Pessoas que trabalham no mercado de trabalho, orientadores profissionais. Ele sempre fala, trabalhar, né? Você tem que trabalhar com prazer, você tem que estar no lugar certo. Por quê? A minha vida é mais trabalho do que família. Eu passo 14 horas no meu consultório, por dia. No final de semana eu tenho que ir lá, é minha obrigação. Eu fico com a minha família 2, 3 horas, depois durmo, acordo e vou pro meu labuto. Na hora do lazer é hora do lazer, final de semana. Mas, nessas 14 horas, se eu não tiver um prazer muito grande em fazer o que eu faço, nada vai acontecer. Tudo vai acontecer de ruim. Tanto é que eu sempre falo, medicina pode ser o paraíso na Terra, mas pode ser o inferno também. Se você gostar, é o paraíso. Se você não gostar, é o inferno. Então você tem que saber manipular isso. Caminhadas, bicicletas, eu acho muito perigoso. Estão fazendo ciclovia aí, eu particularmente não me arrisco não. Entendeu? Eu faço bicicleta ergométrica todo dia. Tem no meu consultório, que faço exercício no meu consultório, mas não sou de sair na rua de bicicleta. Uma academia, gostava muito de academia, mas com as músicas que existem hoje eu não gosto mais das academias. Não dá para aguentar um funk, entendeu? Não dá, você fazer alguma coisa não dá. Você tem que também ter lazer. O lazer é fundamental. Quem não lê livros vive mal. Para exercitar o cérebro, palavra cruzada é uma maravilha. Você não tem nada para fazer, não entra no WhatsApp.
entra na palavra cruzada. Você vai ter Alzheimer com muita pouca probabilidade. Entendendo? Se você exercitar. Se você não sabe jogar xadrez, aprenda a jogar xadrez. Xadrez faz muito bem. Não é só ficar fazendo exercício, falar assim, você é viciado em esporte. Sou mesmo. Pratico esporte demais, até mais do que devia na minha idade. Mas esse outro lado é importantíssimo. Jogar torrinha com o seu filho. Quem joga torrinha hoje com o filho? Alguém sabe jogar dama? Joga o filho da torre, né? E Doutora, as agora crianças são abandonadas, caçando, como eu vi uma reportagem mais dantesca, de jovens e crianças procurando diamantes da internet. Fiquei impressionado com a reportagem. Uma coisa assim triste. Nós não sabemos aonde é que esse vício, porque isso é uma forma de vício, de aderência, vai chegar. Infelizmente. Daqui a pouco eu volto com o senhor. Eu vou em intervalo comercial, já já eu retorno com todos vocês, com o doutor Marcelo Sandrin, falando um pouquinho mais a respeito de coração. Vamos lá. Livraria Manancial, um conceito em artigos cristãos, sempre recebendo os lançamentos de bíblias, livros, periódicos, Ministério da Dança e uma grande variedade de produtos para você presentear em qualquer ocasião. Livraria Manancial. Do Cristão, Rua Joaquim Murtinho, 319 Centro, em frente a Monbiju. Fone 3023-7733. E eu quero agradecer também a Gráfica HB, que está de parceria com o nosso programa Amanhecendo na Graça. Quero mandar um abraço para o seu Hermes, para a dona Priscila também, na Gráfica HB, que fica na rua São Cristóvão, número 1185, Poção. Né? Você que está em casa, está pensando em fazer algo diferenciado para sua empresa, dar um up para sua clínica, para sua empresa, pensou em Gráfica HB. O telefone de lá é o 3055-1400. Liga ali, tire mais informações e eles vão estar dando mais informações para vocês do trabalho deles também. Gráfica HB fica na rua São Cristóvão, número 1185, Poção. Telefone é o 3055-1400. E você que está em casa acompanhando a programação, quero dizer para você que dia 1º de agosto nós vamos ter o primeiro encontrão das mulheres vitoriosas aqui na Igreja da Graça. Vamos ter um encontrão aqui com a pastora Irene, com as líderes dos bairros, todas as líderes dos bairros estarão nesse dia aqui na nossa sede estadual. Vai ser algo inédito, algo maravilhoso para as mulheres. Você, mulher de Deus, que quer fazer uma programação diferenciada, dia 1º de agosto, início às 17 horas, com um encontro maravilhoso. Vamos ter a banda do CPA4, o coral do CPA4, vamos ter a pregação com a Priscila também, algo diferenciado para você. E logo, logo pode ser o seu bairro também, tá? As líderes estarão dando uma mensagem, estarão fazendo uma oração, que vai ser algo especial para nós mulheres. Todas nós precisamos de algo diferenciado, não é verdade? Então, dia 1º de agosto, um encontrão das mulheres vitoriosas aqui em Cuiabá. Você não pode perder. Doutor, agradeço a participação do senhor no nosso programa Amanhecer na Graça. A porta está aberta para o senhor voltar novamente para estar falando. O senhor disse que deixou lá para vir aqui, né, rapidamente. Já tinha muita gente já ligando para o senhor, a secretária do senhor já estava lá meio desesperada. Já está emburrada. Agradeço a participação do senhor. E, em poucas palavras, o que essa pessoa tem que fazer para viver mais? Olha, realmente atentar de que, no meu modo de entender, né? De que a vida é um dom de Deus e que a gente deve realmente prestigiar o nosso corpo se queremos ter uma vida boa e longa. Todo mundo quer, né?
nascer, crescer, procriar e perecer com, tá entendendo, tranquilidade. Se você tiver junto com os preceitos de uma boa vida cristã, você tiver preceitos bons de cuidados com o seu corpo, você consegue mais. Morrer subitamente, a gente pode a qualquer hora. A gente não sabe quais são nossos desígnios, né? A gente procura adivinhar. Mas você tem que se ajudar. E se ajudar é tudo que a gente falou anteriormente. É realmente cuidar-se, cuidar do seu corpo, fazer uma dieta adequada. Se você precisa de medicações, fazer uso dela. Procurar sempre serviço médico. Uma coisa que vem trazendo muito problema pra gente. Tem pessoas, você sabe, calcadas em que desinformação, que vem relutando em tomar vacinas. Vacinas talvez sejam as maiores dádivas que Deus nos deu. Nós deveríamos ter, eu acho que o tempo está exíguo, né? Mas nós deveríamos ter na porta de cada cidade uma estátua dos grandes cientistas e não de jogadores de futebol. Porque na realidade, se você andar em Cuiabá, deve ter estátua de jogador de futebol por aí. São importantes, é legal. Agora isso não é nada. O que ele fez pela humanidade? Nada. Quem inventou a vacina da poliomielite, o número de vidas que Deus deu a oportunidade dele salvar é incomensurável. Nós tivemos agora um problema grave com a vacina da gripe. Uma desinformação está levando os idosos a relutarem. Então não acredite em bobagem. Tudo tem que ser sério. Converse com as pessoas sérias, com as pessoas do bem. E você vai ter uma vida longa, né? Uma vida feliz. Tem que ter, o que a senhora falou, nisso tudo entra o humor. Tem que ter uma boa relação com todo mundo. Tem que cuidar bem da sua família, tem que viver não estressado. E a cada dia tentar fazer um pouquinho mais e melhor para você, para a sua família, para a sociedade e para a comunidade. Que maravilha. Agradeço a participação do senhor. As considerações finais, além dessa palavrinha maravilhosa, abençoada para nós, né? Não só as mulheres, mas também os homens de plantão que estão em casa acompanhando. Eu queria que o senhor deixasse as considerações finais para essa pessoa que acompanhou o programa. Eu agradeço demais o convite, né? É um prazer conhecê-las. Já tinha estado aqui no Mulheres Vitoriosas, né? E sempre que convocar eu estou à disposição. Eu faço parte daquele grupo de pessoas que acha que comunicação bem colocada faz a diferença na vida das pessoas. O problema todo hoje é que a comunicação tem sido muito desvirtuada. Aliás, excessivamente desvirtuada. E se a gente utilizarmos os canais que nós temos, mesmo os mais modernos, para disseminar boas informações e formas éticas e legais de se fazer a coisa, nossa vida será melhor, maior, até o dia que a gente voltar para Deus. Que maravilha, doutor. Satisfação enorme ter o senhor demais. aqui no nosso programa. E prazer em conhecer, não conheci Prazer o senhor. Maravilha. Você que está em casa, acompanhou a programação, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Espero você amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo canal comigo, com a Sila Janaína Cristine. E amanhã nós vamos ter a Laís Macedo, tema Como se tornar uma mulher virtuosa. Você não pode perder, 7 horas da manhã. A gente já tem um encontro marcado. Até lá.